Quando você trabalha com editor de planilha, um dos assuntos que merecem a sua atenção é olhar para os modos de endereçamento. Então você já sabe como identificar uma célula na sua forma mais básica. Dizer para a célula quem ela é na hora de executar um cálculo. Eu quero pegar um valor de uma célula A com o valor de uma célula B. Então como que eu salvo, como calculo lá, né? A1 mais B1. Então você identificou a célula. Porém, nós temos que olhar para dentro da estrutura de planilhas mais um elemento fundamental, que são os chamados modos de endereçamento. Então vamos aos modos de endereçamento. Endereçamento de células. Depois a gente faz aí até uma outra análise deles. Então, os modos de endereçamento. Você tem que ter cuidado, porque modo de endereçamento existem três. São que essas três estruturas são representadas de 5 formas diferentes. Vamos pegar as 4 básicas, depois a gente vai para as variações delas. Você tem os modos de endereçamento, conhecidos como relativo. Você tem o modo de endereçamento conhecido como misto. E você tem o modo de endereçamento absoluto. Ok. Tem alguns poréns aqui. Esse modo misto, na verdade, essa maneira que a gente está observando, é quando a gente olha para a célula como um todo, tá? Modo de endereçamento olhando para a célula. É possível olhar para os dados separadamente, só para a coluna, só para a linha. Ao fazer isso, só vou considerar relativo e absoluto. O misto é quando eu olho para a célula, tá? Como um todo. Então, o que acontece? Independente de qual esteja aí, o endereçamento padrão de célula é composto por coluna e depois linha. Coluna, linha. Coluna, linha. Coluna, linha. Não há diferença. O que muda, óbvio, é se você mudar lá e falar que quer usar número para identificar coluna. Aí vai mudar tudo. Mas isso aí é outra história. Aqui a gente está pensando sempre no padrão. Então, todos os modos de endereçamento, seja aí o modo misto ou o modo absoluto ou o modo relativo, vão aí utilizar a mesma essência, que é trabalhar com o endereço de uma célula, identificando primeiro a coluna e depois a sua respectiva linha da célula. Beleza. O que acontece? Vai aparecer aqui no meio um símbolo gráfico, que é o cifrão. O cifrão, ele é chamado de elemento fixador. Ele é utilizado justamente para dizer que você deseja que determinado valor não possa ser alterado. Que valor é este? Então, toda vez que aparecer o cifrão, você vai pegar a informação que estiver grudada à direita dele. Então, o que estiver do ladinho dele, mas é só o que está do lado direito dele, e vai dizer, ó, esse valor não pode ser alterado. Então, só o que estiver grudadinho na direita desse cara, você vai dizer, ó, não pode ser. O maior perigo é um desses exemplos. Vamos aí. O modo relativo, ele é denominado relativo porque o endereço de célula não possui cifrão. Por isso é chamado relativo. O modo misto, ele é o porém. Eu posso ter um cifrão só, que pode ser apresentado ou entre a coluna e a linha ou antes da coluna. E o modo absoluto é o mais fácil de todos, embora aparente ser o mais difícil. É o mais simples. Você vai ver que você vai preferir ele, tá? Então, você tem o modo relativo e o misto. Aí a regra. Toda vez que aparece o cifrão, para você não se perder, você marca o cifrão e quem está à direita dele. Nesse primeiro caso misto aqui tá fácil, porque o cifrão só tem uma coisa à direita dele, que é a linha. Agora, o detalhe está nesse outro caso, que eu tenho aqui o cifrão e a coluna. E a linha? Só o que está grudado no cifrão. Só a coluna é quem vai ser marcada aí nessa situação, a linha não. Esse é o caso mais peculiar e mais perigoso. Então, cuidado com ele. O absoluto tá fácil, porque você marca a coluna e a linha, pois as duas estão travadas. Assim, você vai perceber que não existe isso aqui, tá? Isso aqui não é algo que vai estar valendo, isso aqui é algo nada a ver, tá? Eu tô com 2 cifrões, não tem nada a ver. Eu coloquei outra situação lá assim, coluna, cifrão, cifrão, linha. Pô, isso aqui não, nada a ver. Aí você tem representações inválidas para essa ideia, que são os modos de endereçamento de células. Então, modo de endereçamento, você vai estar utilizando aí justamente a estrutura básica do cifrão.
Beleza. Existem outras formas de identificar um endereço absoluto que é atribuindo nome a uma célula. Mas vamos com calma. Dentro do seu material, tem ali a ideia básica de um esqueminha que eu vou representar ele aqui. Como que vai funcionar? Imagina o seguinte, que você tem ali uma planilha. E é o caso mais tradicional que as provas apresentam para você de modo geral. Então, eu vou fazer aqui uma planilha um tanto quanto exagerada em termos de tamanho, para que a gente possa destacar alguns dados dentro das células que nos interessam aqui justamente. Então, vai ficar um pouquinho grande, o câmera vai ficar com raiva de mim, porque eu vou fazer ele andar um pouquinho aqui, né? Mas vou tentar dar uma apertada onde for possível aí. Nossa, aqui deu uma vesgueada aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos dar aquela endireitada. Ixi, que eu piorei, né? Eu acho que eu vou começar a fazer daquele jeito que a gente sabe para roubar. É, né? Aí a gente dá aquela roubadinha assim, né? Você faz o quê? Você faz o torto parecer mais torto. Aí o torto fica reto. É aquele efeito visual. Se você tiver duas mulheres feias na balada perto de uma bonita, as duas ficam um pouco mais bonitinhas, né? Tem aqueles efeitinhos, não tem? Pois é, acho que tem, não sei. Nunca vi essas coisas, muito bem. Então você tem aí situaçãozinha de células que vão ser apresentadas para você. Ok. Colocar alguns valores aí, por exemplo, você tem lá, colocar aqui 10, 20, 30, 50, por exemplo. Só para termos uma base. Aí vem uma questão da prova e diz assim, olha, foi selecionada a célula C1 e dentro da célula C1 foi digitado isso aqui, A1 mais B1. Então eu escrevi que eu quero somar esses dois valores dentro da célula C1. Se eu apertar Enter do jeitinho que tá, a resposta vai aparecer 30. Vou deixar ela aqui no cantinho para a gente reproduzir a coisa toda. Ok, aí a banca vai lá e fala, olha, copiei a célula C1, selecionou a célula C1, copiou a célula C1 e colou na célula C2. Nesse caso, ele poderia dizer ali que ele clicou e arrastou também pela alça de preenchimento. Porque quando o conteúdo da célula é uma fórmula, usar a alça de preenchimento ou copiar e depois colar tem o mesmo resultado, desde que respeitando as propriedades da alça de preenchimento, que somente é trabalhar com célula adjacente. O copiar e colar permite você trabalhar com células não adjacentes. Então, só cuidado disso, tá? Então, vou puxar aqui para baixo. Puxei para baixo essa célula selecionada, o que vai acontecer? A fórmula continua a mesma, mas o programa vai entender o que eu queria fazer a projeção desse cálculo, só que eu quero calcular com as linhas de baixo. Você sabe, eu sei que imagino que você queira fazer isso aqui de cabeça e vai fazer de cabeça. Então não faz de cabeça. Você já sabe a resposta, eu sei. Mas vamos fazer passo a passo? Como assim? Eu quero que você faça esse passo a passo para entender o esqueminha que a gente vai montar aqui, que na verdade nada mais é do que decompor a ideia. O problema é que quando a gente decompõe uma ideia, dá um nó na cabeça às vezes, no começo. Depois fica mais fácil. Por quê? Porque depois fica mecânico. E uma vez que fica mecânico, não há como errar essas questões. Então é esse elemento que você precisa. Tornar mecânico o processo. É que nem quando você vai estudar raciocínio lógico. Raciocínio lógico no começo parece que tem lógica nenhuma. Depois você começa a decompor a coisa toda e você fala, ué, o que é isso? É o que a gente está fazendo aqui. Então é ir contra o pensamento natural humano, que é pensar tudo junto. É pensar por partes. Isso vai ser importante, acredite. Se você fizer o que eu tô falando, não tem como errar a questão em prova, tá? Infeliz. Então vai fazer isso aí. Tá, o que você vai fazer? Você vai anotar aqui, ó. A questão vai dizer para você, copiei a célula C1 e vou colar na célula C2. A questão trouxe isso para você. Nem sempre você vai ter a figura da planilha lá. Como eu falei, você tem provas aí que vem só o texto dizendo, olha, a célula tal tem tal valor. Então, se você falar, só vou pegar de C1 e estou levando para C2, você vai identificar estes dados do problema. Então, você primeiramente vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá no teu esqueminha, você vai anotar lá, claro, aqui eu estou fazendo ele completo para você entender, depois vou abreviar tudo, tá? Então, eu vou pegar lá a questão dizendo assim, estou copiando a célula C1 e vou colar para a célula, ou na célula C2. Então, isso aqui é o levantamento de dados do problema. É você pegando informações de lá. Aí, você vem para esse que é o esqueminha básico para resolver todas as questões relativas
a isso. O que você vai fazer? Muito cuidado, porque agora tem que ter atenção à ordem da coisa. Você vai olhar aqui destino e origem. Isso tem que ser nessa ordem. A gente vai calcular um resultado para linha e para coluna. Então a gente tem ali isso sendo identificado para linhas e para colunas, ok? Beleza. O que é esse resultado que a gente está buscando aqui, né? Esse resultado é o que a gente vai chamar de deslocamento. De uma célula para outra, quantas células eu desloquei? Para baixo, para cima, para direita, para esquerda, para que lado que eu fui? É isso que a gente vai identificar aqui. Tem esse menos aqui, eu gosto de colocar ele depois no final para não confundir, tá? Mas vai ter um menuzinho ali. O que você vai fazer agora? É destacar os dados. Só que agora separando. Aqui, ó, presta atenção, criatura. Isso aqui é o endereço de uma célula C1. Só que você sabe que linha é representada por número e coluna é representada por letra. Então você vai agora decompor. Eu quero saber quem é a linha de destino. Linha é número, de destino é a 2. Agora eu quero saber quem é a linha de origem. Uma tabela isso aqui, você tem que saber no mínimo interpretar uma tabela. Linha de origem é a linha 1. E aí eu faço 2 menos 1, que vai dar 1. Tá, aqui é trivial, eu sei, é o nosso exemplo brinquedo. Eu quero que você entenda como é que funciona isso aqui, para depois resolver qualquer questão. Agora, coluna. Coluna, eu tenho a coluna C de destino, né? Que é a mesma, né? Mas coluna de destino é a coluna C e a de origem é a coluna C. Ó, pensa comigo. A coluna C é a coluna ABC. É a terceira coluna que você tem. É a terceira linha que você... Terceiro número, né? Sim, terceira letra do alfabeto. Então você faz aqui, ó, 3 menos 3. Mais fácil, né? 0. Então aqui você tem esse dado, que foi uma linha de deslocamento e 0 colunas de deslocamento. O detalhe, se a linha é positivo, quer dizer que foi para baixo. Se for negativo, quer dizer que foi para cima. Por isso que isso aqui é importante ser destino e depois origem. Se a coluna é negativo, quer dizer que foi para a esquerda. Se a coluna é positivo, foi para a direita. E se é 0, quer dizer que não mudou, tá? Nem coluna, nem para linha. Então você tem que olhar justamente essas informações. Você está calculando qual foi o deslocamento ali. Agora, para encontrar a fórmula que ele quer saber, quais são os valores que vão estar aqui dentro, você viu que para poder fazer aquele esquema, eu nem olhei para a planilha? Eu nem vi que fórmula que ele copiou, eu só olhei de onde para onde, eu não quis saber qual era a fórmula. Agora que eu vou olhar para isso, em posse do deslocamento. Bacana? Vem cá comigo. A é letra. Letra representa coluna. Nesse caso, o que você vai perceber? Coluna A é a primeira coluna, mais 0. Então você percebeu, ó. Primeira coluna A é a primeira coluna, mais 0 continuou a primeira coluna, continuou a coluna A. 1 é número. Número identifica a linha, então eu vou somar aquele 1 mais uma linha de deslocamento. Então virou 2. O B é coluna. Como é coluna, é a segunda coluna B, mais 0. Continua sendo a segunda coluna, continua sendo a coluna B. Número 1. Número 1 é a primeira linha, mais uma linha, vai para a linha 2. Show de bola. Percebeu a ideia? Agora olha a maldade. A banca vai lá e fala assim, se eu tivesse copiado isso aqui e colado para cá, beleza, eu tenho que fazer para esse cara agora. Mas primeiro faz o exemplo brinquedo, primeiro você entende como é que funciona a mecânica, né? Para não confundir, não quebrar a cabeça. Esse aqui é óbvio, você sabe fazer de cabeça, eu sei disso, espero isso. Agora, A2 mais B2 é só calcular. Quanto que vale A2? 30. Então eu tenho 30 com mais B2, que é 50. Então 80 aqui. Vou deixar anotadinho aqui no cantinho. Aí vem a questão e fala assim, selecionei a célula A1, cliquei e arrastei até a célula D4. Qual o resultado em D4? Já está errado. Ah, por quê? Porque se ele falar o que clicou e arrastou, isso aqui é diagonal. A alça de preenchimento não funciona no diagonal. Clicar e arrastar ou é na vertical ou na horizontal. Aqui ele só pode falar que copiou e colou para cá. Arrastar não dá não. Em uma única ação não dá não. Então muito cuidado. Já tem aí todas essas prerrogativas na interpretação da questão. Beleza, então vamos para esse caso? A fórmula é a mesma, A1 mais B1, nem me interessa ela por hora. O que eu preciso saber é, a questão disse que ela vai pegar lá da célula, e eu vou pegar aqui o nosso esqueminha, como você tem ali, ó, todo ele limpo,
e vamos preencher. Tá? Esse aqui é o tipo de coisa que cabe na borda da cueca, na borda da calcinha e tal, na pior das hipóteses. Mas nem precisa, isso aqui é mecânico, tá? Você consegue decorar isso aqui se fizer. A banca foi lá e disse. Copiei a célula C1 e colei na célula D4. E não vem com piadinha, brincadeirinha, é célula D4, não sei o que. É padrão. Cara, a maioria das provas gosta dessa célula. Mas e como usam a célula? Então, a origem é a célula C1 e o destino é a célula D4. Ok? Claro, na prova você vai escrever O e D, para ficar mais fácil, né? Só para mecanizar aqui o negócio. Aí você vem e analisa. Linha de destino. Linha de destino é linha 4, né? Linha de origem é linha 1. Coluna de destino é a coluna D. A coluna de origem é a coluna C. Agora é só calcular. 4 menos 1, 3. D é a quarta letra do alfabeto, quarta coluna, e C é a terceira. Então 4 menos 3, por isso que às vezes eu até coloco assim, ó, quarta e terceira, dá uma coluna. Tem o deslocamento, agora eu volto para cá. Voltando para a nossa planilha, ele está fazendo o quê? Está pegando daqui para cá. Então a nossa fórmula resultante vai ser colocada aqui. Então tem o igual e o mais. Isso não muda. Mas é a primeira coluna. Uma coluna. Mais quantas colunas? Mais uma coluna. 1 mais 1, 2. Quem é a segunda coluna? Segunda coluna é a coluna B. Ok? Agora, a numeração é 1. 1 é linha. 1 mais 3, 4. Show de bola. Veio aqui o 4. Agora, eu tenho o B. O B é a segunda coluna. Mais uma coluna vai para a terceira coluna, coluna C. Eu tenho 1, que é linha. Mais 3 linhas, vai para a quarta linha. Pronto, eu tenho ali. Nesse caso, do jeito que está, seguindo os passos que a gente fez, B4 está vazio, C4 está vazio. Então, nada com nada vai dar 0. Percebeu que, nesse caso, como os modos de endereçamento são relativos, é simples. É brincar de dedinho, né? Você vai lá e fala, em C1 eu tenho A1 mais B1. Puxei para baixo, ficou A2 mais B2. Puxei para cá, puxei para cá, puxei para cá, ficou B4 mais C4. De boa, não ficou? Mas na prova não vai cair esse exemplo. Isso aqui é para você entender como usar o esquema. Na prova, o que você vai encontrar? A banca misturando as coisas. E vamos forçar a amizade? Agora, tem esse exemplo, já viu aí como que ele vai ser? Vamos para o segundo exemplo. Vou usar a mesma fórmula, tá? Só que essa fórmula agora, ela vai estar assim, ó. Cifrão A1 mais B cifrão 1. Opa, tem cifrão agora, né? E vou realizar o mesmo processo. Vou deixar aqui os resultados que estavam para o exemplo anterior, a fim de comparar. Então, apago isso aqui, que eu vou mudar a fórmula, mas vou usar essa célula mesmo. E essa aqui é a mesma coisa. Vou apagar para usar e vou apagar aqui nosso esqueminha para preenchermos esse esquema em termos de operação. Vai fazer tudo de novo? Vai, mas lembra que eu falei que é mecânico. E para se tornar mecânico tem que fazer várias vezes. Senão, não fica mecânico, beleza? Então, agora a nossa nova fórmula. Aí vem a questão e diz, olha, copiei a célula C1, cliquei e arrastei para algum lugar, tá? Para a célula C2. Então você vai ler isso no problema e vai falar, tá, ele está clicando e arrastando de C1 para C2. Então a origem é C1, destino é C2. Linha de destino é linha 2, linha de origem é linha 1, a coluna de destino é coluna C, coluna de origem coluna C, então aqui vai ser terceira coluna menos terceira coluna, 2 menos 1, 1, 3 menos 3, 0, então você tem ali uma linha de deslocamento. Mas aí você veio para cá e chegou num problema. Tem cifrão. Se tem cifrão, eu não posso mudar quem? O A. Aqui eu não posso mudar o 1. Então marca o cifrão em quem está à direita dele. Vou até fazer um igual aqui, né? Senão fica meio estranho. Então você tem que cuidar com isso. Quem eu vou estar travando é o A e aqui o 1. Se eu vou estar travando, se o cifrão está ali para fixar, eu posso naturalmente repetir esses caras sem estresse. E aí você lembra que eu disse que era mais fácil usar o cifrão? Sim, porque com o cifrão você só tem que copiar, não tem estresse nenhum. Copiou e colou, acabou. Show de bola, né? Bom, agora eu tenho que olhar o que não tem cifrão. O 1 é linha, certo? Linha. Mais quantas linhas? Uma. 1 mais 1, 2. Então aqui virou linha 2. A operação matemática, isso aí nunca muda, tá? Mas o B é a segunda coluna. B é coluna, letra.
Então, segunda coluna mais 0, continua a segunda coluna, continua a coluna B, bonitinha ali. Agora que vem o entendimento, a interpretação. Você percebeu que eu tenho aqui duas fórmulas. Uma eu tenho cifrão na coluna e a outra na linha. Mas para essa primeira ocasião, onde eu cliquei e arrastei para baixo, não houve mudança em termos de coluna. Então, nesse caso, ter colocado esse cifrão para a coluna não faz a menor diferença. Só que aí que tá. Tirando as provas da área fiscal, as outras provas são reativas. Como assim? Ele dá a fórmula e diz que ele copiou e colou para outro lugar e ele quer saber o resultado. É isso que ele faz. Quando você pega questões da área fiscal, eles invertem. Eles falam qual fórmula eu tenho que pôr aqui para que o resultado seja esse. É mais pesado, tem que ter uma interpretação muito maior. Então, vamos para o simples. Ele deu isso aqui e falou, ó, ter esse cifrão vai fazer diferença? Não. Para esse caso, não, mas pode ter para outro. Então, aqui você pode ver que o A não mudou, porque não podia. Mas o B também não mudou, porque não precisou. Então aqui o A, o cifrão no A, não faz diferença. Mas o cifrão na linha fez diferença? Fez, porque aqui mudou para 2. Nesse caso, permaneceu com 1 porque estava travada a linha. Então ali você começa a perceber que o cifrão faz diferença. E aí você começa a perceber que não dá mais para brincar de dedinho, que começa a dar nome nos dedos. Porque antes era 1 mais B1, aí puxou para cá. Lembra que antes era 1 mais B1 também? Antes, no exemplos anteriores. Calcula. A1, 10. B1, 20. Dá 30 também. O fato de ter cifrão muda alguma coisa no resultado? Da fórmula? Não. Aí vem a banca disso. Pelo fato de ter cifrão, resultado no formato de moeda, formato monetário. Nada a ver. O cifrão ele só tem uma utilidade para essa situação. Copiar e colar ou clicar e arrastar. Só para isso é que ele tem utilidade, ok? Então é só nessas situações que você trabalha com ele. Aqui, A2 mais B1. Pô, A2 mais B1, eu vou ter o que tem a célula 2, que é 30, com o valor da célula B1, que é 20. Então agora deu 50. E você viu que coisa engraçada? A gente partiu da mesma expressão, da mesma soma que tínhamos no primeiro, segundo exemplo lá atrás. E aí aqui agora, mesmo partindo da mesma soma, ele deu resultados diferentes. Sim, porque o cifrão vai mudar a fórmula a partir do momento que você deslocar aquela fórmula de uma célula para outra. Então tá aí a referência básica. Agora vamos apertar um pouquinho mais, né? Vamos para aquele último exemplo, em que a banca diz para você que ela vai copiar da célula C1, só que na hora de colar, ela vai colar lá na célula da coluna D, né? Naquela famigerada célula D4. Então ele diz, copiou de C1 e colou em D4. Então tá aqui, de onde ele copiou para onde ele colou. Quem é a nossa linha de destino? É a linha 4, linha de origem é a linha 1, a coluna de destino é a coluna D, coluna de origem coluna C, ou seja, você tem a quarta coluna, a terceira, aqui 4 menos 1 dá 3, aqui 4 menos 3 dá 1, volto para cá. Agora, o sinal de soma não muda, porque é uma operação aritmética, tem o cifrão, posso repetir, mas vou fazer agora por partes, então veja, ó, cifrão A, eu já sei que não preciso mexer, só repete. O 1 é linha. O 1 vai ser a primeira linha, mais 3 linhas de deslocamento, vai para a linha 4. Agora, eu tenho aqui a ideia do B. O B é coluna. B não tem cifrão. Eu tenho a segunda coluna, mais uma coluna vai para a terceira coluna, coluna C. Aí eu tenho o cifrão 1. É cifrão, não pode mexer. Então repete. Você viu que você pode trabalhar ele já antecipado ou por partes. Eu prefiro por partes para evitar problemas, tá? Então você tem aí o resultado, que é A4, nada, com C1. Mas peraí, C1 não é a célula que eu acabei de copiar? É. E pode isso? Ué, qual que é o problema? Eu só vou ter que saber quanto que vale C1. A gente já sabe, vale 30. Então eu estou somando nada com 30. Agora o nosso resultado é 30. Sem o menor problema, você chegou a essa expressão. Agora, variações que você pode encontrar na prova. A questão dizendo para você o seguinte, olha, aqui na célula 3, eu digitei igual, cifrão A, cifrão 1. Qual o resultado que vai estar dentro da célula 3? Se eu chegar ali e apertar Enter, o resultado vai ser 10. Você está dizendo que o valor da célula 3 tem que ser igual ao valor da célula A1. Não tem problema. Não precisa ter operação matemática. É só colocar os valores ali dentro. Ah, mas e além disso? Aí vem a questão e fala que selecionei a célula 3, cliquei e arrastei para a célula D1. Qual o resultado em D1? Nenhum. Porque não funciona o preenchimento, não dá para clicar e arrastar. Ele pode dizer que copiou a célula 3 e colou na célula D1. Olha que coisa linda. Você olha para cá,
Cifrão A não posso mudar, cifrão 1 não posso mudar. Então, na hora que ele fala qual é a fórmula em D1, você olha para aquilo lá e fala, ó, cifrão A, cifrão 1. Só isso. Você viu que você não precisou olhar para tudo isso aqui? Que você precisou olhar para o deslocamento quando não tem cifrão? Então, o cara que tem cifrão, que parecia aquela forma mais capetódica, é a mais fácil que você tem? Exatamente. E não precisa ter tabela. Você pode fazer isso aqui direto na veia. Como? Olha só. Mesma regrinha aqui. Veio lá uma questão dizendo assim, olha, eu tenho essa célula aqui, C3. Esquece o exemplo anterior agora. E dentro de C3 eu tenho lá cifrão A, cifrão 1, mais B, cifrão 3, mais cifrão C, cifrão 2. Imagina que vem um negócio assim, mais A4. Olha lá, vamos colocar assim. Essa fórmula. E aí a questão diz, quero saber qual vai ser a fórmula presente em D5. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a questão dizendo assim, olha, eu tenho lá a origem e o destino. Quem que é a origem? Origem é a célula C3, que tinha uma fórmula que eles copiaram e colaram em D5. Beleza, isso aqui é a nossa observação inicial. Depois, nosso esqueminha básico. Qual que é o nosso esqueminha? Destino, origem, resultado. Para linha, para coluna. Você viu que eu falei que ia abreviar, né? E aí? Você pega a linha de destino é linha 5. A linha de origem é linha 3. Então deu 2 linhas de deslocamento. A coluna de destino, coluna D, que é a quarta. A coluna de origem é qual a coluna? A coluna C, que é a terceira. Então eu tenho uma coluna de deslocamento. Agora, eu pegando isso aqui, quantidade de linhas e a quantidade de colunas, eu venho para cá e escrever minha fórmula. E na hora de escrever minha fórmula, eu sei que tem cifrão. Então eu vou lá e marco o cifrão. E quem está à direita dele? No caso, só o cifrão e 1. No caso, só o cifrão e o 3. No caso, o cifrão e o C, o cifrão e o 2. E acabou. Eu sei que se tem cifrão, assim como as operações matemáticas, que aqui eu peguei só a soma para simplificar, eu posso pegar esse cara e trazer para baixo igual. Cifrão 3, cifrão C, cifrão 2 e acabou. Agora eu preciso olhar o quê? Eu preciso A. O A é coluna. Mais quantas colunas? Uma. Então vai para a terceira coluna, coluna... Opa, mais uma não, né? Se é só mais uma, só vai para a coluna B, né? Então, o A é a primeira coluna, mais uma coluna, vai para a coluna B, que é a segunda coluna. O B é a segunda coluna, mais uma coluna, vai para a coluna C. Aqui não pode mudar nada. Aqui o A. O A é a primeira coluna, mais uma coluna, vai para a coluna 2, que é a coluna B. A linha 4, mais 2 linhas, vai para a linha 6. Acabou a questão. Pô, só isso? Só. E você viu que basicamente a maior parte da fórmula você copiou, você só mudou aqui 3 valores que você teve que calcular. A questão ela vem assim para você na hora de fazer esses cálculos. Vamos olhar um pouquinho na prática, como que o programa mostra isso para você, qual é a representação básica que ele vai oferecer dentro dessa estrutura. Então olha ali na tela, planilhazinha, a princípio vazia, né, para a gente começar a trabalhar com isso aí. Vou replicar aqueles mesmos valores, o 10, o 20, o 30, o 50. Vou colocar aquela formulazinha lá com cifrão e sem cifrão também, né? Vou pegar aqui o A1 mais o B1, tá ali bonitinho, deu lá nossos 30, copiei e colei aqui, ou vou fazer ali diferente, né? Vou clicar e arrastar para você verificar que tem aqui justamente a mesma situaçãozinha, tá? Clicou, arrastou. Se eu tentar clicar e arrastar esse cara lá para a célula D4, não consigo, ó, tô tentando puxar aqui, ó, ou ele vem para cá ou vem para cá, não vai ir lá para baixo. Então eu posso copiar e colar lá em D4, bater o resultado com o que a gente tinha. O principal é a fórmula. Bateu a fórmula com o que a gente tinha? Bateu. Então você pode ver ali as duas fórmulas, as duas formulazinhas estão todas batendo, na verdade, né? Com os cálculos que a gente fez. Agora eu vou colocar o cifrão para fazer a brincadeira ficar legal, né? Então eu coloquei lá, cifrão A1 mais B cifrão 1. Então você tem ali, o resultado ainda é 30. Na hora que eu copio e colo para baixo, deu 50, e na hora que eu colo para cá, deu 30. As fórmulas ali presentes, exatamente iguais àquelas que a gente calculou no exemplo aí. E aquela regrinha básica, né? Eu apertei um atalho que eu não devia ter apertado. Então, deixa eu abrir de novo o programa. Eu apertei o Ctrl W, sem querer. Então, isso não é muito legal. Volta aqui, 10, 20... o 30, o 50, e aqui você tem a estrutura do B, do A, ou melhor, cifrão A, 1 mais B, cifrão 1.
Então estava ali, só para a gente deixar os valores iguais estavam antes. Eu não quis salvar, era o Ctrl V, mas tudo bem. Ctrl C, Ctrl V. E aí aqui eu coloquei lá, né, igual a cifrão A. Na verdade, pode escrever assim, ó, A1 e apertar F4. O F4 vai fazer isso aqui pra gente, tá? O modo absoluto. E aí eu vou lá, copio a célula e colo lá na célula D1. Mesma situaçãozinha aí de valores presentes, ok? Então a forma de trabalhar com essa estrutura. Só que olha só, além de usar o modo absoluto, como a gente viu, há outro jeito de fazer isso, que é rótulos. Como assim? Eu posso vir aqui, selecionar a célula A1, só selecionar, e clicar aqui em cima nesse cantinho. Vou até dar um zoom aqui para você ficar mais focado naquele assunto. E aqui vou chamar aqui, ó, de valor. Eu chamei de valor, vou colocar tudo minúsculo que fica mais bonitinho. Valor. Pronto, agora essa célula A1 se chama valor. Posso clicar com o botão direito do mouse e aqui eu tenho a opçãozinha relacionada a rótulo, tá? Definir nome, que também vai ser a mesma coisa. Ó. Eu quero definir nome. Só que você quer que esse nome seja único na pasta de trabalho, na planilha. Aí aqui ele está mostrando como identificar a planilha como um todo, tá? Bom, o que acontece é, eu posso fazer isso aqui, ó, igual valor. Agora é a mesma coisa, pode ver que tem aqui, ó, dois valores, tá? É que tem a função chamada valor e tem esse cara, eu quero esse cara. Tá? Esse aqui é justamente a célula que me interessa, que é o valor 10. Se eu mudar ela para 15, todo lugar onde eu usei ela vai estar alterando, tá? Então perceba que eu estou chamando ela de valor. E como tal é um endereço absoluto, sempre vai referenciar a mesma coisa. Da mesma maneira como eu utilizei aqui, ó. Se eu pegar e clicar e arrastar esse cara, ele vai estar fazendo isso. Cuidado, se eu arrastar com essa flecha aqui, eu vou mover, tá? Então, essa flecha que está no ponteiro do mouse, o quadradinho de cruz do hospital, é para selecionar. Aquela cruzinha que tem as flechinhas é para mover, então ela tira de um lugar para o outro. E a cruzinha mais simples ali, fechadinha, menor, fechadinha, é a alça de preenchimento. Então, cuidado com os valores de representação que ela utiliza aí de modo geral. Beleza? Show de bola? Então você tem aí a essência funcional em termos de utilização dos modos de endereçamento. Então, muito cuidado com a utilização desses carinhas na hora de utilizar. Então, viu? Não tem segredo. É mecânico. Você consegue mecanizar. Só que para mecanizar, joga vários exemplos como esse aqui que você foi aqui apresentado. Faz ali, escreve, soma, simples. Coloca lá cifrão A, B, C, sem cifrão, sem com. Faz uma origem e destino, anota primeiro no papel. E aí faz no computador, você tem a planilha para isso. Mas eu não tenho Excel, faz no Calc, é igual. Faz no Docs, é igual, tá? Não tem diferença, vai funcionar do mesmo jeito, a regra é básica. E ela resume os seus conceitos sobre o universo planilha.